Olá, meus alunos. Vamos falar hoje a respeito do começo da Era Vargas, né? Getúlio Vargas governou o Brasil aí por vários anos, né? Primeiramente, falei na aula passada, mas vou relembrar, houve a Revolução de 1930, onde o presidente Washington Luiz foi deposto, né, o presidente das antigas oligarquias, e entra o Getúlio Vargas para assumir o poder. Getúlio Vargas obteve apoio, né, de boa parte da população, né, da burguesia industrial, que era uma classe que estava crescendo naquele momento, não é? Da classe média urbana, né, que era os comerciantes, né, que eram contra as oligarquias paulistas, que queriam dominar tudo, e do operariado, que era a massa da população, de trabalhadores pobres, que tinham a esperança, não é, do Getúlio Vargas fazer reformas trabalhistas, não é, do Getúlio Vargas conter aquela humilhação, aquela relação hostil, ruim entre patrão e empregado, né? Então, essas três classes, principalmente a classe operária, tinham a esperança do governo Vargas trazer mais benefícios para o país, entendeu? E, gente, o Getúlio Vargas realmente ele fez muita coisa quando ele entrou, né? Por exemplo, a primeira coisa que ele fez foi suspender fechar, né, o Congresso, fechar as câmaras municipais e nomeou interventores em cada um dos estados, que eram os governadores, né? Então os governadores, que foram chamados de interventores, tinham que ser todos a favor do Getúlio. Então Getúlio Vargas nomeou para cada estado do Brasil um interventor, que eram os governadores. Ele criou também o Ministério da Saúde, criou o Ministério da Educação. Então na época do Getúlio Vargas já houve uma evolução na saúde e na educação, não é? O Getúlio Vargas também criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, né, que eram grupos que iam ajudar esses setores trabalhistas. Os direitos trabalhistas que ele criou também no governo dele foi a limitação da jornada diária de trabalho a 8 horas, antigamente o pessoal trabalhava 12, 14 horas por dia, férias anuais e remuneradas, antigamente o trabalhador não tinha direito a férias de forma alguma, também proibiu o emprego de mulheres e crianças no período noturno, né? Então, infelizmente, na época do Vargas, ainda era permitido que as crianças trabalhassem, mas não de noite, né? Querendo ou não, já foi uma evolução para mais na frente ser abolido o trabalho infantil. Então, o Getúlio Vargas, as férias anuais eram de 15 dias na época dele, depois passou a ser 30 dias. Então, gente, foi um período que houve evolução na área trabalhista, né? Mas na frente ele criou o salário mínimo, não é? A carteira de trabalho, tudo bem, e muitas outras reformas. O governo do Getúlio Vargas, devido a essas reformas trabalhistas, né, esse olhar mais assim para a massa da população, fez dele um governo populista, que era um governo que atendia os anseios, os desejos da massa da população imediato, né, os desejos imediatos daquele momento, que no caso era reformas trabalhistas, como eu acabei de falar, redução da carga horária diária, né? Direito a férias, direito à folga semanal, proibição do trabalho de mulheres e crianças no turno da noite, né? E outros direitos. E também ele foi chamado, gente, de pai da população, ou pai dos pobres, né? Porque ele era tipo assim, entre aspas, um paizão da sociedade, estava ali atendendo direitos que muitos queriam e não tinham, e ele estava dando, como direitos trabalhistas. Só, gente, que como não era de se esperar, os paulistas não ficaram de braços cruzados, né? E aí os cafeicultores do Partido Republicano Paulista, né, o PRP, obtiveram apoio do Partido Democrático. Eles estavam defendendo uma nova Constituição, além de serem contra a nomeação dos interventores, dos governadores, né? E eles não gostaram da nomeação do interventor escolhido pelo governo federal, né, que ia comandar ali São Paulo, né? O governo federal, no caso, Getúlio Vargas. Eles não aceitaram. E aí, em 1932, formaram a Frente Única Paulista, né? Que era um grupo de manifestantes contra o governo federal, ou seja, contra o Getúlio Vargas. Isso ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista, Revolução Constitucionalista. Né? Eles criam nova Constituição, não aceitavam esses interventores que o Getúlio Vargas nomeou para cada estado. Enfim, nas manifestações houve o assassinato de alguns estudantes, e isso daí fez, em 1932, começar um levante armado em São Paulo contra o governo federal, que é o governo de Getúlio Vargas, né?
E aí os membros da Frente Única Paulista, que foi um grupo formado, unido pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Democrático, se uniram na Frente Única Paulista, né? Dois se uniram em uma só frente contra o governo federal. E aí teve revoltas, teve conflitos, teve muitas mortes, e as tropas do governo, né, os batalhões dos estados, né, de cada estado do Brasil, reprimiu, né, acabou com esse movimento constitucionalista, com essa revolução que a Frente Única Paulista fez, começando lá em São Paulo. E aí, gente, acabado essa revolução constitucionalista, que a Frente Única Paulista fez, né, que era a união dos cafeicultores do Partido Republicano Paulista, mais o Partido Democrata, o Getúlio Vargas empreendeu a Constituição de 1934. Essa Constituição manteve o regime federativo e presidencialista e os três poderes, que era o executivo, o legislativo e o judiciário, não é? Manteve o voto secreto e as eleições diretas para os poderes executivo, legislativo da União, né, dos estados e dos municípios, ou seja, ter que votar no prefeito, no vereador, etc. Passou a ter o voto feminino, foi permitido com a Constituição de 34, porque antes a mulher não podia votar. Criou várias leis trabalhistas, né, e instituiu o ensino primário obrigatório. Antes o ensino no Brasil não era obrigatório, o povo era tudo analfabeto, então isso daí foi uma evolução na educação. E também criou o mandado de segurança para defender o cidadão contra abusos do Estado, ou seja, era tipo blindando o cidadão com os seus direitos e protegendo o cidadão contra abusos, por exemplo, de órgãos do Estado, como da polícia, por exemplo, ou qualquer outro. Então, gente, isso foi o início do governo de Getúlio Vargas, né? Marcado por esse levante aí que houve, a Revolução Constitucionalista, onde os paulistas não queriam aceitar o Getúlio Vargas, marcado por um governo popular, né, paternalista, certo? Marcado pela nomeação de interventores nos estados, né, que são os governadores, criação de leis trabalhistas, e a Constituição de 34, né, que colocou algumas novidades, como o voto feminino, né, o voto secreto. Antigamente não era, antigamente era o voto de cabresto, né, criação de leis trabalhistas, do ensino primário obrigatório, né, que seria hoje o Fundamental 1. E aí, gente, nas próximas aulas vamos falar da continuação do governo Vargas. Obrigado, até a próxima.